Volta aqui. Então agora a gente vai abrir o nosso terminal, né? Vou aumentar o tamanho aqui da tela para vocês conseguirem acompanhar tudo certinho, né? É o tamanho da letra e a gente vai entrar naquela nossa pasta lá, então é CD Documents, que o meu computador está escrito em inglês, FC, que é o curso de Física Computacional, né? Dou um LS para mostrar as aulas que tem. A gente parou na aula 13, que foi a que a gente começou a falar de equação diferencial, depois fizemos a aula 14, essa daqui vai ser a aula 15. Então MKDIR, aula 15. Opa, coloquei o número a mais aí. Então vou entrar agora na aula 15, né? E vamos começar a construir o nosso programa que resolve uma equação diferencial. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui a equação EDO.C, certo? É isso que a gente vai resolver. Então vamos começar com o nosso include stdio.h, né? Que mais? A função, vamos colocar aqui o include stdlib, o include math, e aí a gente já vai para a nossa função principal. Pode ser que a gente nem utilize essas duas bibliotecas aqui, mas vamos deixá-las aí porque mal não faz, tá? O excesso aqui não tem problema não. Então a gente vai trabalhar agora com o conceito de função na linguagem de programação em C, né? Então, para criar uma função, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz. Primeira coisa, eu tenho que declarar o que ela retorna, né? Então, ela vai retornar um número double, um número real. E eu vou chamar ela de f. E quais são as entradas dela? Eu vou chamar de double x e double t. Então, você já deve ter entendido que nós estamos criando a função igualzinha da nossa aula passada, que era um funcional, né? Que é uma função de função. É um f que depende de x e de t. Tá legal? E aí aqui agora eu coloco as chaves, tá? E aqui eu termino ela sempre com o return, né? Aí eu tenho que retornar algum número, alguma coisa aí que eu vou querer retornar. Olha que a estrutura é idêntica, muito parecida com a da... Idêntica não, né? Parecida com a da função principal. Só que a função principal ela retorna um inteiro, que é o zero, tá? E ela tem as entradas aqui, que é uma entrada inteira e uma entrada de conjunto de caracteres, né? A minha são duas entradas do tipo números reais, que são os doubles, tá? E ela retorna um double também, ok? E a nossa função, né, que a gente vai trabalhar, é a função que a gente colocou lá no começo da nossa aula anterior, né? O seno de t, tá legal? E é isso que a gente vai fazer. Então ela não vai depender nesse momento de x, e não tem problema nenhum sobre isso daí, tá? Então vamos para a nossa próxima etapa agora então, né? Então já está aí a nossa função. Só para verificar se a função está funcionando, se está tudo correto, vamos fazer um teste aqui, né? E vamos mostrar também como é que usa essa função. Então a gente vai começar assim, ó. Vamos criar aqui um laço, né? Declarar uma variável do tipo i, né? E fazer um laço for. O nosso laço vai até, por exemplo, sei lá, 100, né? Vamos lá, vai de 0 até 99, né? Que ele não vai pegar o 100. E aqui eu vou colocar a função printf, tá? E aqui eu vou colocar dois porcentagens e, tá? Um que vai ser para o nosso tempo t e o outro que vai ser para a nossa função t, tá legal? Só que tem um problema, eu tenho que declarar essas variáveis. Então eu vou declarar aqui o double t e, né, só isso, tá? Por enquanto. Só que eu tenho que lembrar que a minha função ela recebe dois parâmetros, que é o x e o t. Então eu também tenho que obrigatoriamente declarar o x, mesmo que eu não vá usar ele, eu coloco ele aqui, tá? E aí então agora eu vou declarar os valores iniciais. Então eu vou falar que meu t vale 0.0, né? Posso escolher qualquer valor. E o meu x também vale 0.0, tá? E aí o que a gente vai fazer nesse momento aqui? Tá legal? Vamos lá então, né? Prestando bastante atenção agora nesse momento. Então, quando eu fizer a primeira interação, ele vai imprimir o valor 0 e f de 0 e 0, né? E que sendo de 0 é 0, entendeu? O primeiro valor vai ser 0. Depois que ele imprimir esse valor, eu vou aumentar uma unidade no valor de t. Uma unidade não, vou dar um acréscimo no valor de t, né? Como eu quero fazer o gráfico do seno, o seno normalmente ele vai ficar legal de 0 a 2π, para dar o pico lá, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, 2 vezes m underline π, que é a forma de representar o número π na biblioteca matemática, certo? Tudo maiúsculo com underline aqui, dividido por 100, né?
tá? Na verdade seria o correto, né? De acordo com, como é que se diz lá, a PA, né? É dividido por 99, né? Por que 99? Porque é o número menos 1, tá? Lá na progressão aritmética, tem que lembrar um pouquinho desses detalhes aí, tá? Toda vez que eu faço multiplicações e divisões, e que o resultado é um número real, eu sempre coloco 2.0, 99.0 para evitar problemas de divisão por números inteiros que vão resultar em zero, tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um valor desse daqui, que é o 2π dividido por 99, né? E acrescentando cada vez no valor de t. O t vale zero, agora o t vai valer uma fração disso daqui. Depois eu vou indo, como eu vou fazer isso aqui 100 vezes, ele vai chegar quase no 2π. Tá legal? Então vamos verificar agora o resultado dessa brincadeira aqui, né? Lembrando lá como é compila, gcc edo.c. Compilou, ponto barra a ponto out, né? E aí eu vou redirecionar esse resultado para a nossa função sim ou seno, né? Seno.dat. Tá legal? Vamos ver o que vai dar então. Vou aqui abrir só para a gente ver o conteúdo, né? O conteúdo tá aqui, tá? Então ele tá indo lá na linha centésima ou 6.28, que é o 2π, né? E claro, 2π dá muito próximo de zero, tanto é que tá dando aqui 10 a menos 15. Agora eu vou entrar no GNU-Plot, e aí quando eu faço aqui o plot do seno de dat, né? Ele vai mostrar pra gente a nossa função seno aí no intervalo de 0 a 2π, beleza? Então a nossa função, ela está funcionando, tá? Então olha lá, pessoal, vamos só voltar e dar uma recapitulada aqui no nosso programa, né? Então o nosso programa, que é o EDO, vi edo.c, eu mostro aqui que ele já está funcionando 100%, né? Que ele está aqui chamando a função, né? Toda vez que eu chamo a função, eu passo os valores aqui para ela, ele pega o último valor do t, né, que eu defini, e passa para cá e retorna o valor do seno de t no lugar de f. E aí ele joga isso aqui para o porcentagem e, tá? É assim que funciona o uso de uma função. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer agora uma cópia, né, desse programa aqui. Na verdade eu vou mover, né, ele de nome, eu vou chamar ele de V1, tá? Então agora não tem mais o edo.c, tem o edo v1.c de versão 1. Agora eu vou fazer uma cópia para a versão 2, né? Então vamos lá para a versão 2 e vamos começar a implementar o médium Rudicuta, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que vai funcionar isso daqui agora. Vamos lá. Então o nosso método ele vai funcionar da seguinte maneira aqui, ó, né? Então eu tenho que fazer um laço, certo? Que vai varrendo os pontos aí, tá? Que vai andando ao longo do tempo. Eu vou fazer um pouco diferente esse laço. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um laço que vai de T não. Deixa eu pensar aqui qual que seria a melhor variável. Vou colocar assim, T maiúsculo, tá? Vou colocar T maiúsculo. Ok? E aqui eu vou colocar, sei lá, um valor assim do tipo 10, tá? Então tem que declarar o meu T maiúsculo. Meu T maiúsculo vai ser um número inteiro, tudo bem? E aqui agora vem a grande novidade. Vou ensinar um novo tipo de laço para vocês, tá? Então eu vou definir agora aqui o laço chamado while, tá? O while do inglês significa enquanto. Então, enquanto t for menor do que 1.0, tá? Vai fazendo alguma coisa aqui e depois que t fizer essas coisas, faz t mais igual a dt, ponto e vírgula. O que é esse dt? Esse dt é exatamente o nosso ΔT. Então eu tenho que definir aqui em cima o meu chamado dt, tá? E aí eu tenho que definir também um valor para dt, né? Então o meu dt, normalmente nós utilizamos dt da ordem de 0. Sei lá, pode usar 0.05 ou 0.01. 0.01 já tá um número bacana aí, tá? Então esse vai ser o nosso dt. Então cada vez que ele rodar uma unidade de tempo, eu vou mandar ele imprimir os arquivos, né? Então aqui eu vou mandar ele imprimir, printf, né? Porcentagem e, aqui eu vou mandar ele imprimir o tempo e o valor da nossa função x, tá? Então desses 3 pontinhos que tem aqui é onde vai entrar o médium Rudicuta, tá? Então o médium Rudicuta ele vai entrar exatamente onde estão esses 3 pontinhos. Tudo isso que a gente fez antes é só uma preparação para resolver essas equações,
tá? Então, a cada passo temporal aqui, né, ele vai imprimir aí um valor, tá? Talvez eu estou pensando aqui, talvez esse valor de 1 aqui está muito grande. Como eu vou de 0 até 6, né? Não, eu vou de 0 até 10, né? E aí eu vou dividir esse intervalo só em 10 vezes. Eu vou dividir um pouquinho mais aqui, ó. Vou colocar 0,1, tá? Toda vez que ele atingir 0,1, ele vai imprimir e ele vai rodar esse valor aqui. Vou colocar agora assim 100 vezes, né? Deixa eu ver. Não, deixa eu pensar aqui só. Pode ser 100 vezes aqui. Então eu vou ter 100 pontos no meu arquivo, né? E 100 vezes 0,1, então ele vai aproximadamente ali até 10. Tá legal? Então vamos lá para o nosso médio Runge-Kutta agora, né? A gente vai implementar ele. Então o que eu vou ter que fazer aqui é falar que o meu novo valor de x, né? Que seria esse valor aqui, ó, né? Ele é o valor inicial, certo? Que é o valor que eu coloquei aqui no início, 0, mais ΔT dividido por 2, que é a mesma coisa que 0,5 vezes dt, tá? Normalmente, na linguagem de programação, você dá prioridade para as multiplicações ao invés de dar prioridade para as divisões. Então, se você puder multiplicar ao invés de dividir, é sempre melhor. E aí, aqui eu multiplico pela minha função, né? Então, aqui eu multiplico pela função x e t, ponto e vírgula, tá? E aí, aqui agora, né? Esse é o primeiro passo de Runge-Kutta, né? Só que aqui eu não posso atualizar já o x, porque depois eu vou ter que usar o valor do x, né, para dar o passo total, certo? Então aqui eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de xp, ou xtemp, de temporário, tá? Então tem que declarar o xtemp aqui também, né? Xtemp, tá legal? Então eu vou colocar aqui, ó, xtemp, então agora é o meu novo x, né? É o x mais dt vezes f, aí sim, do temp, vírgula, t mais 0,5 vezes dt, que é exatamente isso que está aqui na nossa equação, né? Ó, o segundo passo, que é o passo total, que eu vou atualizar o valor do x, é pegar o x inicial, que está aqui, que ele vale 0 nesse momento, somar com dt, vezes a função de f no ponto médio, que é o que a gente calculou na linha de cima, vezes, vírgula, né, no tempo t mais ΔT sobre 2, né, que é 0,5 vezes dt, certo? E aí eu atualizo o tempo e depois que eu fizer isso aqui várias vezes, eu vou imprimindo esses valores. Aqui é só um detalhezinho agora técnico, tá? Na linguagem C, normalmente eu não faço esse tipo de operação. O que eu faço, né, como é usar o valor de x e somar com isso daqui, eu simplesmente coloco aqui um x mais igual, né? Que é a mesma coisa que estava escrito anteriormente, só que assim é a forma mais correta de se escrever, né? É igual usar uma linguagem coloquial e uma linguagem formal. O que estava antes era coloquial, essa daqui é a linguagem mais utilizada formalmente na linguagem C, tá? Então tá pronto o nosso programa. Esse daqui é o médio Runge-Kutta, tá? Vamos verificar então? GCC EDOV2.c, compilou, .barra.out, né? E a gente vai escrever aqui assim, ó, solução.dat. Pessoal, vocês estão percebendo que eu nunca escrevo o nome dos arquivos com acentuação, tá? Isso é uma questão de boas práticas no computador. O computador, às vezes, ele tem dificuldade, principalmente quando você passa de um arquivo para outro computador, de interpretar esses acentos, tá? Então, evitem utilizar acentuação. Já rodou, né? Então, agora vamos fazer o gráfico do solução. Então, agora eu venho aqui, né? E a solução, como a gente viu anteriormente lá, ela deve ser uma coisa do tipo cosseno. Opa, ele deu um erro aqui, hein? Vamos verificar o que ele deu de erro aqui. Então, vamos lá na solução e vamos ver. Então, ó, eu esqueci de atualizar o tempo, hein, ó. Ele tá dando sempre o mesmo valor. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Então, vamos voltar para o nosso programa, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui, ó. Ele rodou só uma vez, né? Então eu tenho que fazer assim, ó. Vamos lá, agora eu entendi aqui, eu cometi um errinho muito bestinha, né? Que é um erro difícil de identificar depois, né? Por quê? Porque ele rodou só a primeira vez, ó. Ele veio aqui, tempo tzão é igual a 0 e t menor do que 100. Aí ele vem aqui e faz, o tempo t é menor do que 0,1? Sim, porque ele é 0.
Aí ele vai fazer isso aqui, soma dt, né? Como dt é 0,01, vai dar para rodar isso aqui 10 vezes. Rodou 10 vezes, ele vai para o laço for, roda tudo de novo. Só que agora o meu tempo, ele não é mais 0, ele já aumentou, né? Então o que eu tenho que fazer aqui para modificar isso daqui? Eu tenho que multiplicar isso aqui por tesão, né? Por quê? Porque na próxima vez que o rodar esse laço da linha 16 novamente, né? Eu tenho que lembrar que ele já tem que ter atualizado esse valor do tzinho, vai ser muito maior do que 0,1, né? Eu vou atualizando esse valor aqui de 0,1 vezes o tesão para aumentando e cada vez ir mais longe. Então vamos rodar novamente. Então vamos lá, vamos primeiro compilar. Agora vamos executar. Executou. E agora vamos para a nossa solução. E tá lá a nossa solução, que é o menos cosseno. Tá vendo, pessoal, que bacana, que bonito, né? Então na próxima aula a gente vai agora resolver uma equação de segunda ordem, ver como utilizar o Medium-Hughes-Coulton para resolver uma equação de segunda ordem. E aí vocês vão ver que as equações de segunda ordem são as mais comuns na física, como o caso do oscilador harmônico. Então na próxima aula a gente vai começar a ver essa questão do oscilador harmônico.